Vamos compartilhar essa palavra poderosa. Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Se tiver com sua Bíblia de papel, abra no celular. Se você não tiver, acompanhe aqui com a gente. Em nome de Jesus, pelo telão. Nós vamos falar sobre o que Deus pensa sobre você. Na nossa mente humana, no nosso entendimento humano, a gente acha que Deus pensa coisas horríveis sobre nós, porque a gente falha, porque a gente peca, porque a gente tropeça, porque nós somos falhos. Mas hoje, essa verdade que vai vir sobre a sua vida e sobre a minha vida, vai fazer você entender que os olhos do Senhor são totalmente diferentes ao seu respeito. A palavra do Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa passagem ela é endereçada ao povo de Israel, quando o povo estava cativo na Babilônia durante 70 anos. Essa palavra de Deus endereçada a esse povo foi uma palavra, o quê? De alívio. Eles estavam num momento muito complicado de sua história, e ouvir palavras como essa lhes trazia um pouco de paz. Deus aqui está dizendo algo para eles: não importa o que estão passando, não importa o que estão vivendo, eu, o Senhor, digo hoje, o fim de tudo isso está chegando. Essa palavra foi endereçada para esse povo, para o povo de Israel no passado, mas ela serve também para mim e para você hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias, porque a graça do Senhor ela se renova todos os dias. E não importa o que você pensa, o que você acha, o que você passou, tem uma palavra liberada sobre a sua vida dizendo que, ei, calma aí, vai passar. O Senhor está trazendo provisão para você, está trazendo escape. Tem situações da nossa vida, coisas que acontecem, que a gente fica achando que a culpa é nossa. Isso está acontecendo comigo porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Eu quero te dizer que o Senhor tem um fim de graça sobre a sua vida. O Senhor tem um fim de vitória sobre a sua vida. Apesar de ter sido uma palavra que aquele povo naquele momento precisava, essa palavra ela é validada para nós. Momentos muito difíceis, situações ruins nos trazem muita dor, mas se estamos em Deus, podemos ter a certeza de que isso é a curto prazo. O sofrimento é curto prazo, mas a longo prazo o seu futuro é glorioso em Cristo. Os planos de Deus os planos que Deus tem a seu respeito é um futuro de bem e não para o mal. É um futuro de esperança e não de desespero. Deus tem um plano para você em Cristo. Esse plano não é para a sua destruição, não é para acabar com você, mas esse plano é para o seu bem. O seu fim não é ser uma vítima, mas é ser um vencedor. E mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, no final você perceberá que Romanos 8, 28 conspirou o tempo todo a favor da sua vida. Os pensamentos dos homens são naturais e terrenos, mas os pensamentos e os caminhos de Deus são elevados, porque eles são celestiais. E isso fica muito claro em Isaías 55, do 8 ao 13. Coloca aí por gentileza, Isaías 55, do 8 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá tornarão, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Olha que palavra poderosa que o Senhor libera, aquilo que tem liberado sobre a tua vida, as promessas que o Senhor tem sobre você. Talvez se passaram anos, circunstâncias aconteceram, e você talvez até esqueceu,
mas o Senhor diz que não volta para Ele o quê? Vazia. Vai se cumprir. Não é porque eu estou falando, não é porque alguém falou, é porque o Senhor disse. E a Bíblia diz que Ele vela para cumprir com a sua palavra. No 12 diz assim: saireis com alegria e em paz, sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipres, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Aí você se pergunta: João, mas quais são os pensamentos de Deus ao meu respeito? E o que você quer dizer com isso? Nós vamos falar aqui agora que Deus tem um pensamento de graça e misericórdia sobre a sua vida. A graça, ela é sem dúvida um caminho elevado, enquanto a lei é um caminho natural. Segundo a lei, tudo depende de quê? De mim. A lei, ela faz você entender o quê? Que você precisa fazer algo para merecer, que você precisa ser bom para Deus te abençoar. Mas nós entendemos, mediante essa palavra, a nova aliança e a graça, que não depende de mim, depende dele, depende daquilo que ele já fez na cruz. O nosso pastor costuma dizer que não tem nada que eu faça de ruim que vai mudar aquilo que Deus sente por mim com amor e graça, e não tem nada que eu faça de bom que vai fazer Deus me amar mais, porque não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, é pela graça de Cristo que está sobre a minha vida. E tem graça do Senhor sobre a tua vida, tem graça do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Ei, não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo hoje com você, tem uma palavra, e os pensamentos de Deus são mais altos, são maiores e melhores sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui mediante uma situação de cansaço, lutas têm abatido você, situações têm feito você desanimar, de entristecer, mas hoje o Senhor, Ele renova essa palavra sobre a tua vida, e Ele quer falar para você hoje: ei, olha só, calma aí, meus pensamentos são pensamentos de paz, meus pensamentos são pensamentos de paz ao seu respeito, são pensamentos maiores do que você pensa. Às vezes nós pensamos tanta loucura, porque nós somos assim, o ser humano é assim, nós pensamos tanta coisa doida, meu irmão. Tu fica assim: caramba, se não der certo o empreendimento, você fala: pô, não deu certo porque eu errei, porque eu fiz isso. Não deu certo um objetivo, um sonho, você, pô, não deu certo por causa disso. Não consegue romper em algumas áreas, mas eu não estou rompendo nessa área porque eu pequei, eu falei lá atrás. Ei, não, a graça está sobre você, e a Bíblia diz que o Senhor pega tudo que nós fizemos de errado, todos os nossos pecados, e joga no mar do esquecimento, não se lembra mais. E é sobre essa palavra que nós precisamos mantermos firmes, constantes no Senhor, porque o que Deus pensa sobre você não é o que você pensa sobre si mesmo, né? Não levanta a mão não, mas será que só eu hoje me achei indigno de estar aqui? Será que só eu hoje falei para o Senhor: Senhor, eu não mereço? E realmente eu não mereço, realmente eu não tenho nada para dar ao Senhor, não sou melhor do que ninguém. Mas quando eu leio essa palavra, quando foi me dada essa palavra por graça, para compartilhar com cada um de vocês, o Senhor me fez entender que não sou eu, que é o poder dEle que se aperfeiçoa na minha fraqueza, que é a graça dEle que diz que superabundou o pecado, e que faz eu e você estarmos aqui hoje, numa noite como essa, alegres, recebendo essa palavra cheia de vida, para prosseguir e continuar firme e constante no Senhor. O convite do Senhor é para que nós desfrutemos da graça. Isso fica claro nas palavras do profeta Isaías, lá em Isaías 55:1. Coloca aí por gentileza. A palavra do Senhor diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.
presente. Alguns entendem nessa expressão que isso aqui é algo que sem valor, porque está dizendo o quê? Vem sem dinheiro. Como é que eu vou comprar algo sem dinheiro? Não se compra, pelo menos um cartão de crédito hoje nós temos que ter para comprar, né? Um boletim parcelado, né? Você tem que ter algo para ter um crédito para comprar. Mas aqui significa apenas que você não precisa pagar por nada, porque alguém já pagou em seu lugar. Ou seja, a graça para nós é o quê? De graça. Você não precisa fazer nada para obter ela sobre a sua vida. Você não precisa ter um dia inteiro sem brigar com alguém, sem discutir com alguém. Não estou dizendo que você tem que fazer não, tá? Continua se santificando aí. Não estou dizendo que você pode fazer as coisas do seu jeito, não. Eu estou dizendo que mesmo que você erre, mesmo que você falhe, mesmo que talvez o seu dia algumas coisas não deram certo, ei, vem, aqui ó, tem vinho, tem leite, tem água viva do Senhor para você. Tem rios de água viva que fluem sobre a minha vida e sobre a sua vida. E esse é o convite que Isaías 55:1 diz para mim e para você. A graça, ela é algo muito valorosa, mas nós somos muito pobres para comprar, e Ele é muito rico para precisar vender, por isso é de graça. O Senhor, Ele é riquíssimo naquilo que Ele tem para mim e para você. É por isso que Ele nos entrega isso de maneira gratuita. Para mim e para você não custou nada. Para mim e para você não vale nada. Não foi dado nenhum valor monetário, nem nenhum sacrifício que eu e você fizer vai ser o suficiente para comprar o valor da graça que veio através de Cristo Jesus. O problema é que com o tempo todos nós queremos fazer algo para ter o favor de Deus, mas isso é impossível. Romanos 11:6, Paulo afirma que se é pela graça, não é mais obra. Caso contrário, a graça não é mais graça. Graça é favor imerecido. Por isso o convite do Senhor é o quê? Comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O nosso relacionamento com Deus, ele é baseado única e exclusivamente na sua graça e na sua misericórdia para conosco. Mas o que é graça, João? Graça é Ele nos dar aquilo que não merecemos, enquanto a misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos. Aqueles sedentos que vão às águas e bebem sem dinheiro e sem preço, são agora feitos participantes de uma nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança, ela é baseada nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Quem aqui está debaixo dessa graça? Quem aqui está debaixo dessa nova aliança? Essa nova aliança que fez você chegar até aqui, essa nova aliança que mudou a tua vida, que mudou a tua história, essa nova aliança que mudou o meu caminhar, que mudou a minha família, que mudou o meu ministério. Alguns aqui já conhecem a minha história, uma aliança, uma nova aliança que restaurou o meu casamento, uma nova aliança que me tirou das garras de Satanás, quando eu servia no time adversário. Eu servia no time adversário, eu servia Satanás, cansei de fazer loucuras, atrocidades, e aí um dia o Senhor falou assim: não é o seu lugar, porque eu já conhecia o Evangelho da Graça, eu já conhecia, mas eu estava afastado, distante, porque eu tinha os meus pensamentos ao meu respeito. O que eu vou fazer de volta lá? Eu errei tanto. O que eu vou fazer de volta lá? Eu pequei tanto. Eu fiz isso, eu não mereço. E um dia, esse amor me reencontrou, e o Senhor me resgatou. O Senhor trouxe de volta a minha família. Está aqui a minha esposa, a discipuladora Tuane. Nosso casamento, Satanás, ele teve a oportunidade de destruir 3 vezes. E um dia o Senhor falou assim: não mais. Houve um posicionamento meu, mediante essa palavra. Quero abrir um parênteses aqui. Essa palavra está sobre a sua vida. Isso é irrevogável. Ninguém muda isso. Nem mesmo o inimigo da sua alma, nem mesmo o diabo. Mas eu quero dizer a você, você precisa tomar posse dela.
Se você só ouvir, tiver apenas informação, isso não vale de nada. Agora, quando você ouve e coloca em prática, aí sim, tem algo se movendo no mundo espiritual. E quando eu tomei posse disso, o Senhor, Ele restaurou a minha casa, o meu casamento, restaurou a minha família, o meu ministério. Cheguei nessa igreja falido, financeiramente, moralmente, emocionalmente, falido. Mas teve uma palavra, um homem de Deus que investiu, que o nosso pastor, o pastor Carlos, e investe até hoje sobre a minha casa, a minha família, o meu ministério. E glória a Deus por isso, por essa igreja. Glória a Deus pela vida daqueles que oram, que buscam. Porque é por isso, é pela graça, que hoje eu posso estar de pé e contar esse testemunho, compartilhar essa palavra, e como igreja crescer e avançar. Mas é necessário tomar posse disso, dessa graça, desse favor. Talvez se eu estivesse ainda me acusando, estivesse ainda me condenando, eu estivesse no mesmo lugar de onde eu fui tirado. Eu costumo brincar com alguns irmãos que eu era Mefibosete, estava longe, aleijado, sentado numa mesa que não era para mim. Mas o Senhor foi lá e tirou de um lugar de opróbrio, me trouxe para um lugar de honra. Eu lembro quando um dia foi falado assim: eu vejo você e a sua esposa com uma mala na mão e o Senhor levando vocês para sentar em lugar de honra. Eu imaginava que eu ia para outro estado, outro país, com uma mala, vou para longe, vou passear. O Senhor me tirou de Jaconé para Maricá. Que viagem, né? De Jaconé para Maricá. E me fez literalmente estar em lugar de honra. Hoje eu estou em lugar de honra, estou ao lado de um homem de Deus, de um ministério que cresce e avança, do lado de homens e mulheres que auxiliam a liderança dessa igreja ao crescimento, ao lado de vocês. Eu estou em lugar de honra, porque a graça do Senhor está sobre mim e me alcançou. Isaías 55:3 diz assim, ó: inclinai os ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, uma aliança perpétua. A aliança do Senhor não é temporária, não é só no ano de 2025 até 2030, não tem prazo, é perpétua. Aquilo que o Senhor te prometeu, a graça, a aliança de Deus sobre a tua vida é para sempre. Mas nós achamos o quê? Que se nós errarmos amanhã, a aliança se quebrou. Deus não me ama mais. Deu algo errado, o Senhor me abandonou porque deu algo errado. Não, é uma aliança perpétua. Salmo 89, do 28 ao 34, a palavra do Senhor diz assim: conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezam a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoite a sua iniquidade. Mas olha o 33 e o 34 que diz: mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Aqui o salmista diz que o Senhor faz o quê? Ele corrige a quem Ele ama. Já viu um pai não corrigir, uma mãe não corrigir o filho que ama? É impossível. Eu tenho 2 meninos, um de 11 e um de 6. Deu mole, couro come, filho. Pego, falo mesmo, dou as palmadas, mas eu deixei de amar eles? Eu deixei de cuidar e de zelar por eles? Quem é pai e mãe aqui? Seu filho quebrou, irmã, aquele negócio que você mais ama, rasgou o teu sofá novo de 5 mil reais. Você vai dar-lhe uma palmada, vai botar de castigo. Você vai deixar de amar? E o Senhor, Ele nos corrige porque nos ama. O Senhor, Ele chama a nossa atenção porque Ele tem amor e graça sobre a sua vida. É por isso que Ele te corrige através de uma palavra. É por isso que Ele te corrige através de um irmão, que a Bíblia diz que nós devemos exortar os nossos irmãos em amor. Esse dia eu fui exortado em amor. Abaixei minha cabeça, falei:
falei assim: obrigado, Jesus. Porque se Jesus não me amasse, o Senhor não me amasse, se eu não tivesse um pai que me amasse, Ele não teria feito isso. E é por causa dessa graça que eu tenho crescido e avançado, é por causa dessa graça que está sobre você, que você está aqui crescendo e avançando. Pare e pensa como você chegou um dia, há alguns anos atrás, alguns meses atrás, nessa cadeira para assistir um culto ou na sua igreja. Como era a sua família, como era o seu casamento, como você andava. E foi passando o tempo, você foi tomando posse dessa palavra, foi tomando posse da graça do Senhor sobre a tua vida. E olha você aqui, diferente, revigorado, cheio do Espírito de Deus, crescendo e avançando. Lembra como era lá atrás o seu casamento? Olha como ele está hoje. Esse homem de Deus hoje é líder de célula. Essa mulher de Deus hoje serve no Kids. Olha o que Deus tem feito. Isso nada mais é do que a graça, é a aliança que o Senhor fez. Que por mais que Ele nos corrija, por mais que Ele nos discipline, Ele continua nos amando. O descendente de Davi é Cristo Jesus. Por causa dele sabemos que essa aliança de Deus com os seus filhos será eterna, como nos dias do céu. Todavia, muitas vezes caímos, mas mesmo quando caímos, não precisamos temer, porque quando um filho erra, o Senhor o disciplina. A disciplina significa que Deus não desistiu de você. Toda vez que o Senhor te repreender, toda vez que o Senhor falar contigo, quando você receber um não, um exemplo, quando o pai e uma mãe chegam para o filho: não faça isso, não é dessa forma, está errado. Enquanto estiver corrigindo, está tendo amor, está tendo disciplina. Mas tem um momento, não sei se você, pai e mãe, já falou isso, mas eu já ouvi muito isso da minha mãe. Ela falava assim: não vou falar mais nada, faça o que você quiser. Nesse momento, a mãe, ela abre mão do filho, o pai, ele abre mão do filho. Isso é o que faz de forma natural. Eu e você, faz o que você quiser. Já falei para não fazer, se fizer já sabe, né? A consequência. E o Senhor, como é que Ele faz? Mesmo nós sendo rebeldes, mesmo a gente sendo rebelde, querendo fazer do teu jeito, da tua maneira, na tua força, com a sua justiça própria, com o seu orgulho, Ele ainda nos traz para ouvir uma palavra como essa e fala assim: filho, por aí não, filho, desse jeito não, ei, olha só, não faz dessa forma, não vai por aí, vem por aqui. Por quê? O amor de Deus e a graça do Senhor está sobre nós. Muitos pensam que a graça, ela o quê? Anula a disciplina do Senhor sobre nós, mas isso é uma inverdade. Ele disciplina e corrige os filhos a quem ama. Claro que Ele não nos corrige com doenças ou capotando o nosso carro, porque tem gente que acha que Deus corrige trazendo o quê? Audição. Que pai ruim é esse? Que Deus ruim é esse que nós servimos? Quer dizer que se você erra, Deus vai trazer uma doença sobre você? Sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, uma discórdia? Quer dizer que se você errou, as tuas finanças vai dar tudo errado? Que Deus é esse? Que graça é essa? Que amor é esse? Esse é o pensamento natural do homem. Esse é o pensamento que o mundo quer que você tenha. O mundo quer que você pense que Deus, que o nosso Pai, Ele é um Pai o quê? Ruim. É por isso que nós vemos aí fora o diabo trabalhando para destruir as famílias e a figura o quê? Paterna. Por quê? Porque se ele, numa criança, ele destrói a figura paterna, muito difícil vai ser ela se tornar um adulto acreditando no amor de um pai que é Deus. Ela não teve amor de um pai terreno, de alguém próximo. É que o Senhor, Ele é um Pai que nos ama de maneira incondicional. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Mas uma coisa devemos ter em nosso coração: mesmo quando estamos sendo disciplinados, Ele não retira de nós a sua bondade. Esse é um pensamento elevado de Deus sobre nós, que jamais mudará. O Senhor, Ele também tem sobre você pensamentos de perdão. O profeta Isaías afirma que Deus é rico em perdoar,
Está lá em Isaías 55, verso 7, por gentileza. Diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Nós precisamos nos afastar dos nossos pensamentos de um homem natural. Veja que o texto diz que o Senhor perdoará rica e abundantemente. Ele fará isso porque os seus pensamentos não são os nossos. A mente natural, ela diz que Deus perdoa de má vontade, mas Ele nos perdoa abundantemente. Alguns pensam que Deus perdoa, mas só depois que você faz muitos exercícios espirituais, depois de se sentir mal o suficiente, depois de você confessar os seus pecados, depois de você se martirizar, depois que você demonstra muita tristeza. Eles acham que Deus nos perdoa de bom grado, mas Deus está dizendo: os meus pensamentos não são como os seus, estão muito acima dos seus pensamentos. Eu perdoarei rica e abundantemente, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Muitas pessoas acham que para Deus perdoar ela tem que se comiserar, ela tem que estar num culto como esse ou em qualquer outro lugar e se rebaixar, se colocar como vítima. Não, existe uma diferença em você se vitimizar e uma diferença em você se humilhar ao Senhor. Se vitimizar, você diz o que: Senhor, eu fiz isso, está errado, olha aqui, eu pequei, e você se coloca ali como uma falsa humildade, mas na verdade no dia seguinte você está praticando tudo de novo. Agora, quando você se humilha e se arrepende e não volta a praticar, aí tem graça sobre a sua vida, aí tem perdão sobre a sua vida. E aqui Isaías diz que ele é o que? Ele é rico em perdoar. Não tem nada que o Senhor vai olhar para você e vai falar assim: não, isso aqui não perdoa, não, isso aqui é muito grave, não, isso aqui não, olha, eu perdoo isso aqui, mas isso aqui é muito exagero. Não, o Senhor, Ele perdoa de maneira rica e abundante. Na cruz foi tudo lá. Ou Jesus foi na cruz só pela metade, só para perdoar um pedacinho do teu pecado, só para perdoar um pedacinho daquilo que eu faço? Não, Cristo foi na cruz. O Pai entregou o seu Filho para perdoar todos os nossos pecados, para nos lavar e nos remir com o sangue de Cristo. Você sabe por que Deus perdoa rica e abundantemente? Porque está tudo pago. Deus amou tanto que enviou o seu Filho para se tornar o seu substituto naquela cruz. Sabe, irmãos, isso aqui é uma verdade que faz a minha cabeça borbulhar e eu ficar confuso com tamanha graça de Deus. Assim como Cristo foi naquela cruz, aquela cruz não era para ele, era para Barrabás. Barrabás sou eu, como diz o louvor. Aquela cruz era para mim, era porque eu falho, era porque eu peco, era porque eu não sou digno. Aquela cruz era para você, meu irmão. Que João está me acusando? Não, estou te dizendo uma verdade. Aquela cruz era para mim e para você. Mas o próprio Cristo decidiu se entregar. O Pai enviou Jesus, o seu único Filho, porque Ele queria reatar a aliança com o homem, e a única maneira era por intermédio de Cristo. E Cristo se entregou, sofreu tudo que podia sofrer e mais um pouco, para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de estarmos num culto de celebração como esse, de nós termos a oportunidade de nos alegrarmos, como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não pode ser mais um culto, não pode ser mais simplesmente bater carteira, não. Você tem que vir para um culto como esse aqui na sua igreja, onde for, com alegria, porque a graça te alcançou mais um dia, e o Senhor te deu a oportunidade de estar nesse ambiente, um ambiente de graça, um ambiente de cura, de transformação e de milagre. Nós precisamos entender isso. A graça é algo que deixa a gente de verdade doido, porque você cresceu a vida inteira
no colégio, pelos seus pais, aprendendo o quê? Se você fizer isso, você ganha isso. Ó, se você se comportar bem, eu deixo você ver televisão. Se você se comportar bem, eu deixo você mexer no celular de noite mais um pouquinho. Você cresceu aprendendo que para ter algo, precisa fazer algo. Aí chega a graça, não precisa fazer nada não, é tua. Como assim? Não preciso fazer nada? A graça está sobre mim, o poder de Deus está sobre mim. É só isso, é só tomar posse? É só tomar posse. E isso confunde a nossa mente. Isso confunde a sabedoria humana. Aquilo que nós aprendemos uma vida inteira. Você falar, é de graça. É pela graça. É pela graça que está sobre nós. Imagine uma situação em que você tenha errado com alguém. Você se desculpe e essa pessoa diz que lhe perdoa, mas ela faz isso de forma fria ou indiferente. Ela diz que lhe perdoa, mas seu rosto está desfigurado de insatisfação. Imagina se Deus falasse isso para você: olha, eu te perdoo. Está perdoado. Fazer o que, né? Tem que perdoar, falei que ia perdoar. Tive que entregar a Jesus mesmo, por causa da tua vida. Fazer o que? Vou perdoar. Imagina se o pai tratasse você assim. Eu não gosto de ser tratado assim. Ou me perdoa direito. Não vem perdoar pela metade não, que não tem isso não. Imagina se o pai te tratasse assim: não, está perdoado, está bom. Mas ele não faz isso, ele perdoa com amor. Ele perdoa com graça. Ele perdoa, ele nos surpreende com amor. Ele nos constrange com esse amor. E você compreende que às vezes um ato pode ser estragado pelo estilo, o ato de alguém. Porque o estilo de Deus é o estilo de quê? De graça, de amor. Mas se eu te perdoo e falo: não, irmão, tá bom, tá perdoado, mas a gente não vai ter muita comunhão não quero muito estar do seu lado não, porque sabe como é que é, né? Eu perdoei, mas não tenho amnésia, eu não esqueço. Se Deus te tratasse assim: tá perdoado, mas não esqueci não, hein? Não tenho amnésia. Mas o que a palavra diz? Que ele pega tudo e joga no mar do esquecimento. Foi tudo na cruz. Imagine se Deus tratasse a mim e a você dessa forma. Te perdoei, mas não esqueci não, hein, Pedro? Te perdoei, mas estou ligado em você, hein? Ó, estou de olho, hein? Mas Deus não faz isso. A sua infinita graça e misericórdia está sobre nós. O Senhor, Ele não é apenas um Salvador, mas um Salvador que nos salva com amor. Se o pastor da 100ª ovelha fosse um Salvador mal-humorado, o resgate da ovelha teria um sentido completamente diferente. No fim do dia, o pastor percebe que uma ovelha se perdeu, muito contrariado, sai para procurá-la. Quando a encontra, qual a primeira palavra que ele diz? Olha o trapalhão que você me deu. Na hora de entrar para jantar, precisei sair da casa no meio da escuridão para encontrá-la. Que vergonha! Ele a pega nos ombros, muito contrariado. Lamenta como ela está pesada. No caminho, vai lembrando a ovelha de como está sendo difícil salvá-la. Quando chega à sua casa, ele quebra a perna da ovelha e diz: isso vai doer mais em mim do que em você, mas vou quebrar a sua perna para o seu bem. O difícil é a ovelha acreditar nisso. Ela vai declarar o Salmo 23 dizendo: o Senhor é meu pastor e Ele vai quebrar a minha perna. Imagina se o Senhor fizesse isso. Imagina alguém que te acompanhou na sua caminhada cristã, olhasse para você: vai, você dá muito trabalho, não quer saber de tu mais não. Ai de mim, coitado de mim, misericórdia, Senhor. Se o pastor Carlos fosse falar isso para mim, que eu sei que não é homem de Deus demais, com muito amor e carinho, faz a obra de Deus e cuida. Se ele falasse: João, você dá muito trabalho, não dá não, meu filho. Não, vou quebrar a tua perna para você ficar quieto aqui, entendeu? Vai doer, mas vai ficar bom para você aprender. Imagina se os irmãos aqui da nossa igreja, que você faz consolidação, você falasse isso para o irmão que você faz consolidação: você dá muito trabalho, não dá não. Tá doido, 10 semanas falando contigo, tu não vem, tu não vai, não, chega, dá para mim não. Aquela pessoa que você está evangelizando para vir no encontro com Deus, fala: dá não, desiste, chega. Não, chega, dá não, você dá muito trabalho, vem, não vem, faça inscrição, não faço, gasta o recurso, não dá, não. Imagina, que loucura, se todo mundo pensasse assim. Talvez se todo mundo pensasse como você, e não pensasse com a mente de Cristo, com o amor de Cristo.
É por isso que o Senhor ele não pensa de forma humana. É por isso que os pensamentos dele são o quê? Maiores, mais altos e melhores do que o nosso. É por isso que a nossa mente tem que ser uma mente de Cristo. Uma mente de Cristo. João, como é que eu tenho a mente de Cristo? Uma mente baseada na palavra. Não estou dizendo que você vai fazer 100%, porque é impossível você fazer 100%. Mas eu estou dizendo que tem uma graça que está sobre você, que te ajuda, te fortalece, te sustenta, e que faz você cumprir princípios e andar na revelação da graça de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: seus pensamentos, eles controlam a sua vida. A forma que você pensa diariamente afeta a sua boca e o seu comportamento. Aí nós temos ali o que Deus pensa sobre você. Será que na sua boca, nos seus pensamentos, estão os pensamentos de Deus ao teu respeito? Os pensamentos de Deus ao meu respeito é que eu sou filho amado, filho querido, justificado, não há condenação sobre mim, e é entre vários outros. Esses são os pensamentos de Deus sobre mim. É isso que eu tenho que estar na minha mente e acordar todo dia de manhã cedo e falar: Senhor, eu sou amado, eu sou filho, eu sou próspero, eu sou abençoado, favorecido. O poder e a graça de Deus está sobre mim. Agora, se você acorda assim, ó, misericórdia, eu já acordei assim, tá? Vocês não, só eu já acordei assim. Senhor, misericórdia, mais um dia, tanto desafio, tanta coisa para fazer, sangue de Jesus. Acabou, meu irmão. Você declarou com os teus pensamentos. E não estou te condenando por isso não, mas a palavra está ensinando que a gente deve declarar de maneira diferente. Experimenta acordar essa semana. Segunda-feira, hoje, você fez isso. Não levante a mão. Se você fez isso, você chega amanhã de manhã, quando você acordar, a primeira coisa que você faz é dar um bom dia para o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo ao meu dia. Eu declaro a verdade da tua palavra sobre mim. Eu sou abençoado, eu sou abençoada. O meu dia vai ser um dia de favor, o meu dia vai ser um dia de portas abertas. Eu declaro provisão, eu declaro o poder de Deus fluindo sobre a minha vida. Eu declaro a tua palavra sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou amado, próspero, eu sou justificado. Experimenta fazer isso de terça a sexta. Se não tiver resultado, você para. Eu duvido que não vai ter resultado. Você está declarando a palavra de Deus sobre a tua vida. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela traz vida. Não tem como alguém falar. 2 Coríntios diz o quê? Crie, por isso falei. Não tem como você declarar a palavra de Deus e ela não surtir efeito sobre a tua vida. Assim como palavras ruins saem da sua boca, e isso surte efeito no mundo espiritual, a palavra de Deus é a mesma coisa. Agora, o que tem mais força? As suas palavras ou a palavra de Deus saindo da sua boca? A palavra de Deus saindo da sua boca, ela surte muito mais efeito. Por isso, seus pensamentos têm que ser pensamentos bons. Por isso, da sua boca tem que jorrar água limpa, palavras de fé, de crescimento. Não palavras motivacionais, mas palavras baseadas na verdade da Bíblia. Não pense que Deus desistiu de você, porque você caiu tantas vezes que Ele perdeu a paciência. Não deixe que o diabo lance nenhuma dúvida sobre o quanto Ele é paciente e ama você e o traz de volta para os seus braços. Normalmente pensamos que Deus rasgou o véu para que o homem pudesse entrar, mas Deus rasgou o véu para que ele pudesse sair. A Bíblia diz que um homem pode cair 7 vezes, que 7 vezes o Senhor o levantará. Não importa. Não importa quantas vezes você erra, levante-se. Tem graça sobre você. Não importa quantas vezes você tropece, levanta a cabeça. O Senhor está contigo, tem uma palavra sobre a sua vida. Antes, Deus ele não podia sair, porque quando Ele sai em sua santidade, o homem deve morrer. Ele não podia sair por causa da sua misericórdia para com o homem, porque o homem não pode atingir o seu padrão. Então ele se manteve no Santo dos Santos. Mas quando Jesus morreu, o véu foi rasgado por uma mão invisível de cima para baixo, para significar que não foi o homem que rasgou, Deus rasgou e saiu para nos dizer:
seja bem-vindo em casa. O mesmo sangue que rasgou o véu, removeu os seus pecados perfeitamente. Hoje você é mais alvo do que a neve. Hoje você está lavado e remido no sangue de Cristo. O Senhor, Ele rasgou o véu de cima a baixo para poder ter comunhão com o homem. Quando Cristo morre, esse véu rasga e o Senhor diz o quê? Ei, está de volta a comunhão. Vocês são lavados e remidos. Não tem nada que vai nos separar. Alguns acham que não pode pregar que Deus perdoa livremente, porque as pessoas sairão e viverão o quê? Dissolutamente. Alguns acham que a palavra da graça é uma palavra de libertinagem, é uma palavra que diz que você pode fazer tudo ou qualquer coisa que você queira. Não. A palavra da graça é justamente ao contrário. É para dizer que você pode fazer tudo, mas não é necessário. A Bíblia diz que nem tudo que é lícito convém. Você pode fazer o que você quiser, mas aquele que é nascido em Cristo de novo não precisa fazer e praticar algumas coisas. Aquele que é nascido de novo, ele não precisa estar em alguns lugares, não precisa estar em algumas práticas. Ah, João, mas não é pecado. Sim, mas me convém? Isso vai me afastar do Senhor? Isso vai me causar dano? Novamente, os seus pensamentos não são como os dele. Os pensamentos de Deus são elevados. Se pregarmos a verdade, as pessoas viverão a verdade. Quando as pessoas creem certo, elas vivem corretamente. Aqueles que continuam pecando o fazem porque não entendem o perdão de Deus. Possuem um conceito muito baixo do perdão. Mas o próprio Senhor Jesus disse que aqueles que sabem que são muito perdoados, esses o amarão muito mais. Os pensamentos de Deus são sempre sobre perdão. Os nossos pensamentos são sobre justiça e condenação. Por isso os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Eu quero te dizer uma coisa: se você é alguém que ainda hoje vive debaixo de condenação, vive debaixo de justiça própria, sendo você ainda jovem ou de mais idade, não importa. Se você é alguém que ainda guarda situações na sua vida que te aprisionam, que fazem você ficar travado e não avançar até hoje, por questões de condenação, de achar que Deus ele pensa que você não é merecedor, que você isso, aquilo outro. Ei, não, essa palavra é para mim e para você. O Senhor ele te ama. O Senhor ele deu o seu próprio Filho na cruz para que hoje seus pensamentos sejam pensamentos com a verdade, alinhados com a verdade da palavra, de que você é amado, de que você é livre. Tem muitas pessoas que estão há 20, 30, 40 anos na igreja, aprisionados ainda no seu próprio pensamento, na sua própria verdade, naquilo que ela acha, achando que Deus tem pensamentos de condenação sobre ela. Quer ver um exemplo? Irmãos que estão há anos na igreja e não fazem parte da ceia, não participam da ceia do Senhor, porque elas se condenam, porque elas acham que não são dignas. E desde quando a ceia, a mesa, é para trazer separação? É para trazer o quê? Comunhão. É para trazer o homem de volta à comunhão com Deus. E tem pessoas que até hoje não participam, estão na igreja há anos, são batizadas inclusive, mas não tem essa revelação do amor e da graça de Deus sobre a vida delas. Mas hoje, em nome de Jesus, essa palavra trouxe um ponto final naquilo que trazia acusação sobre a sua vida, naquilo que te bloqueava, nos teus pensamentos, que talvez eram pensamentos que Deus não te amava, de que talvez coisas não estavam dando certo, porque o Senhor não era mais contigo. Essa palavra vem dizer que sim, Ele é contigo e tem graça sobre a sua vida. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Por mais que alguém tenha pensamentos elevados, os pensamentos de Deus são incomparavelmente maiores e mais elevados do que de qualquer ser humano. O homem varia o tempo todo. Às vezes ele pensa de uma forma, às vezes ele pensa de outra forma. Quando ele está bem, suas expectativas estão lá em cima,
Mas se as suas emoções variam, ele já começa a pensar coisas ruins e o seu coração se enche de medo, temores e sensações ruins. Por isso, o profeta Isaías, no capítulo 26, verso 3 e 4, diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. Eu quero dizer uma coisa: o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele não muda. Seus pensamentos são imutáveis e inalteráveis. O tempo todo ele está pensando coisas boas ao seu respeito. Por isso, eu quero te dizer hoje, da mesma forma que eu comecei lendo para você lá em Jeremias 29:11, eu sei que os seus pensamentos, que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Talvez até hoje você não tinha definido na sua mente aquilo que você quer. Talvez até hoje você não tinha definido na sua mente aquilo que Deus quer ao seu respeito. Mas eu quero te convidar agora, meu irmão, minha irmã, para trazer uma mudança de pensamento, uma metanoia através da palavra de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora no seu lugar. Todos, por favor, fechem os olhos, coloque a mão no teu coração. O Senhor hoje, Ele está trazendo uma mudança na sua mente. Talvez você pensou que o seu fim seria trágico, que o seu fim seria ruim, que as coisas não dariam certo para você, mas o Senhor diz o quê? Que o fim que Ele tem para você é o fim que desejais. Seus pensamentos de agora estão alinhados com o pensamento de Deus, através da palavra. Começa a dizer no seu lugar, abra sua boca e diz: eu sou amado, eu sou livre, eu sou justificado. A Bíblia diz que eu sou próspero, que eu vou crescer, que eu vou avançar. Eu quero te dizer que aquilo que estava travado na sua vida, as coisas que não estavam andando em algumas áreas, o Senhor hoje está trazendo à tona um novo ciclo, um novo tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agora abra a sua boca no seu lugar e comece a orar a Ele. Fala: Senhor, essa palavra está sobre mim, os teus pensamentos são maiores do que os meus. Começa a mudar a minha história, começa a mudar os meus pensamentos, começa a mudar a minha trajetória. Ei, meu irmão, os pensamentos dele são maiores, são mais altos. Eu quero declarar nessa noite poder de Deus fluindo sobre a tua mente, poder de Deus fluindo sobre a tua vida, quebrando todas as cadeias, quebrando todos os sofismas, tirando tudo aquilo que te aprisiona numa inverdade, aonde impede você avançar, onde impede o teu casamento de fluir, aonde impede da tua família crescer, aonde impede você de ter paz. Eu declaro os pensamentos de Deus sendo mais altos e maiores. Eu quero convidar você a declarar as bênçãos do Senhor agora. Nós falamos que a palavra de Deus diz o que? Crie, por isso falei. Começa a falar agora no seu lugar. Começa a declarar a verdade de Deus sobre a tua vida. Ei, jovem, ei, meu irmão, minha irmã, não fique com a sua boca fechada. Você chegou aqui nessa segunda-feira, chegou cansado talvez, chegou cabisbaixo talvez, mas o Senhor te trouxe uma palavra de encorajamento. Abra a sua boca, é um novo ciclo, é um novo tempo. Tem uma palavra de restituição sobre a sua vida. Eu declaro o poder e vida de Deus. Eu declaro essa palavra se cumprindo. Eu declaro o Senhor abrindo portas. Eu declaro o Senhor trazendo paz na família, paz no casamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba mais do Senhor nessa noite. Receba essa abundante graça sobre a sua vida. Tem vida de Deus fluindo nesse lugar. Tem perdão de Deus fluindo nesse lugar. Você que tem se condenado, você que não acha que está digno de estar nesse lugar, o Senhor está trazendo perdão sobre a tua vida. O Senhor está te perdoando hoje. Tem uma unção, tem o poder de Deus fluindo, tem uma palavra de Deus que está sendo cumprida e liberada sobre a tua
livre de todo medo, livre das cadeias e prisões que se arrastaram na sua vida até hoje. Eu declaro o poder de Deus fluindo, eu declaro graça de Deus fluindo, por intermédio dessa palavra liberada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, vai manifestando o teu poder, vai manifestando a tua graça, que pensamentos que eram pensamentos de destruição, pensamentos que eram pensamentos de morte, se tornem pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos como filhos posicionados, que entendem a verdade do amor de Cristo. Eu declaro poder e graça de Deus, eu declaro unção de Deus fluindo sobre a tua vida agora, poder de Deus fluindo. Senhor, tem liberdade nesse lugar, o Senhor tem liberdade nesse lugar, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos ama.
olhos. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração agora, respira fundo. Você vai sentir a batida do teu coração. Isso aí é o Senhor dizendo: eu te amo. Porque se você chegou até aqui, seu coração bate, você ainda respira. Essa é a maior prova de amor que o Senhor tem contigo. Ele te deu hoje mais uma chance, mais uma oportunidade de viver esse amor e o sobrenatural dele sobre a tua vida. Ouça a batida do teu coração. Isso aí é Deus falando: eu estou aqui. Quebando que assou, derebando calababácia, derebando rabababaxa, derebando ribibibiacio. Tem uma unção de Deus fluindo aqui, uma unção de graça, de perdão. O Senhor hoje que assou, derebando que assai, derebando rababácia. Ele está dizendo que o amor dele é maior do que tudo, que a graça dele é o que nos basta, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Oh, que abando rabababácia. Jesus, Jesus, Espírito Santo de Deus. Se você chegou até aqui, meu irmão, é porque você entende que precisa dessa graça, dessa abundante graça de Deus sobre a sua vida. Você entendeu que você precisa do perdão de Deus. É por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Aleluia, Espírito de vida, Espírito de vida, Ele te ama. Querebando que assai, querebando rabababababa, xerebando, querebando calababababa, xerebando rabababácia, querebando que biadiacio, que abando calabababácia, querebando rababácio, mando que venerebando rababababácia. Poder de Deus, que abando, rebando, rababácia, querebando calabababaço, quiribando ribibibiace, ei, diabio, derebando rababácia. Eita, aleluia, aleluia. Tem amor de Deus, tem poder de Deus fluindo nessa noite. A graça de Deus está disponível, mas tem alguns aqui que estão recebendo ela de maneira superabundante. Tem pessoas aqui que chegaram cansadas, no extremo das suas forças, mas o Senhor hoje está te renovando. O Senhor hoje está te dando uma graça ainda maior. Oh, yabanto querebando rabaxerebando rabalácia. Oh, Espírito de vida. Aleluias, aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ainda com os teus olhos fechados, oh Espírito de Deus, eu não posso deixar de, nessa noite, depois de uma palavra tão poderosa como essa, depois de um fluir do Espírito tão grande como esse, eu preciso e devo perguntar: se você é alguém que está aqui nessa noite e chegou cansado, chegou, sabe, cabisbaixo, seus pensamentos te dominavam, mas essa palavra entrou no teu coração, no teu espírito, na tua mente e trouxe uma mudança, a ponto de você entender que precisa viver debaixo dessa graça. Você que talvez tenha se afastado do Senhor, você que talvez um dia esteve debaixo dessa palavra, mas por alguma circunstância, por algum problema, alguma situação, você se afastou. Hoje o Senhor te chama de volta. Você que talvez se tenha afastado e fala: João, eu quero
experimentar de novo dessa graça e desse amor. Eu quero experimentar os planos de Deus maiores sobre a minha vida. Eu quero estar debaixo dessa palavra que diz que eu sou filho favorecido. Levante a sua mão no seu lugar. Nós queremos nos alegrarmos com você. Se você é alguém que, aleluia, se você é alguém que talvez nunca aceitou Jesus, João, mas eu nunca aceitei Jesus, eu não sei nem como que é isso. Eu não estou te convidando para uma religião, eu estou falando para você que Cristo Jesus quer mudar a sua história, a sua vida. Nós já temos aqui uma querida irmã que entende que já não é mais por ela, que é pelo poder da graça de Deus. Tem mais alguém nessa noite que precisa retornar para Jesus, ou entregar a sua vida para aquele que pode transformar? O Senhor está te dando uma oportunidade hoje. Por que eu estou dizendo que Deus está te dando uma oportunidade hoje? Porque eu sei que se Jesus voltar, eu vou para Cristo. E você? Mais um irmão aqui, ó. Aleluia! Vem, queridão. Pode vir aqui, por gentileza, vem cá. Aleluia! Tem mais alguém nessa noite que precisa se entregar para Jesus? Alguém que ainda não aceitou a Ele como Senhor e Salvador de sua vida? Ah não, João, mas eu estou caminhando, eu venho na igreja de vez em quando. Eu quero te dizer que só vir de vez em quando não é o suficiente. Você precisa entregar a sua vida para Cristo. Você precisa congregar. Ah, João, eu me afastei, eu tomei assim, tomei a boca. Ei, vem por inteiro. Em cima do muro não dá. Ah, João, tem vergonha, o que vão pensar, o que vão falar? Não importa o que vão falar, não importa o que vão pensar. O que importa é Jesus na sua vida, você avançando e crescendo com o Senhor. Jesus te chama hoje. Essa é a oportunidade, essa é a noite. Tem mais alguém que precisa se entregar a essa verdade da palavra de Deus, que está aqui? Tuas pernas estão tremendo, o coração batendo acelerado. Eu quero te dizer que é o Espírito Santo te impulsionando a estar aqui na frente. Até quando você vai resistir e continuar vivendo do teu jeito, da sua maneira? O Senhor está te dando a oportunidade de você estar de volta, envolvido nessa graça e nesse amor. Você que está assistindo conosco a nossa live, eu quero convidar você a entregar a sua vida para Cristo. João, mas eu estou longe. Você vai confessar essa verdade junto conosco. Se você é de Maricá, venha até nossa igreja, venha nos fazer uma visita. Se você é de uma outra cidade, congregue numa igreja mais próxima a você, mas não deixe de usufruir do amor e da graça de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quantos se alegram pela vida desses irmãos aqui? Não, pode fazer mais festa, porque a Bíblia diz que o céu ele entra em festa quando um pecador se arrepende, quando alguém entende que precisa da graça e do amor de Deus. Aleluia! Feliz demais para ver esses irmãos. Deus é bom demais. Parabéns, meu irmão. Eu acho que eu já te vi aqui alguma vez. Não? Primeira vez? Rapaz, então tá bom, mas não é estranho não, mas já vi de algum lugar. A nossa irmã, é a primeira vez? Primeira vez? 2 visitantes a primeira vez, entregando a vida para Jesus. É afastado a primeira vez? É afastado ou é a primeira vez? Primeira vez que vem aqui, mas já tinha entregado a vida para Jesus? Está retornando para Jesus. Glória a Deus, mais uma queridona aqui. Aleluia. A irmã está voltando ou é a primeira vez? Está voltando? Glória a Deus. Aleluia. Qual o nome da irmã? Juliana, é a primeira vez, Juliana? Nos visitando, está voltando para Jesus ou é a primeira vez? Está voltando. 3 retornos para Cristo. Aleluia. Ora, eu já quero declarar sobre a vida de vocês poder e graça. Eu quero declarar que aquilo que passou
o Senhor não leva em tempo, o Senhor não leva em consideração, mas a partir de hoje tem um novo ciclo, tem um tempo de restituição sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Eu vou fazer uma oração e vocês vão falar após mim. Esses irmãos aí vão estar te ajudando, esses irmãos, as irmãs preciosas aí vão estar te ajudando, em nome de Jesus, amém? Vamos lá? Senhor Jesus, nessa noite eu confesso que sou pecador, mas eu entendo que a tua graça é superabundante sobre a minha vida. Eu declaro que hoje eu retorno para nunca mais sair da sua presença. Sou filho amado, favorecido diante do Senhor. Reescreve o meu nome no livro da vida. Assim eu creio e declaro em nome de Jesus. Aleluia! Quantos estão felizes por essas vidas? Bênção demais. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida desses irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos declarar o teu poder e a tua graça sobre a vida dos teus filhos. Declaramos agora as cadeias quebradas, os grilhões despedaçados, tudo aquilo, Pai amado, que foi feito na ignorância, pactos, Senhor, situações que aprisionaram a vida deles, Pai amado, num passado triste, de dor e de angústia. Hoje nós quebramos pelo poder que há no nome de Jesus. Declaramos um novo tempo, declaramos um novo ciclo, declaramos quebradas as cadeias do impedimento, na mente, no subconsciente, sofismas, tudo aquilo que te aprisionou e fez com que a tristeza viesse sobre a sua vida. Hoje a alegria da salvação está superabundando a sua vida, o seu espírito. Declaramos poder de Deus e graça de Deus em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Quantos estão felizes? Aleluia, glória a Deus. Meus amados, Deus abençoe a vida de vocês. É motivo de privilégio participar de uma festa tão grande. Vocês não vieram, não foi apenas um convite, vocês vieram aqui porque o Senhor queria tratar e fazer algo diferente sobre a vida de vocês. Agora nós vamos nos alegrar. Como diz o pastor, cadê a igreja bonita? A igreja da fé bonita demais aí. Esse povo abençoado. Nós vamos contar de 1 até 3. Vocês vão dar uma meia volta e essa igreja bonita e cheirosa vai receber vocês com muita alegria, em nome de Jesus, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aleluia, glória a Deus.